Produção e consumo sustentável é o objetivo número 12º da ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No site do MST, há informação que nem mesmo as transformações políticas e econômicas para o desenvolvimento do capitalismo foram capazes de diminuir a concentração de terras no Brasil. Ao longo de 5 séculos de latifúndio, foram travadas lutas e resistências populares. As lutas contra a exploração, contra o cativeiro da terra, contra a expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão marcam a história dos trabalhadores do campo. O estudo Quem são os poucos donos das terras agrícolas no Brasil, o mapa da desigualdade, mostra que no mundo, o Brasil é um dos países com a maior desigualdade na distribuição de terras. Para aferir esse cenário, segundo o Valor Econômico, o estudo aplicou o índice de Gini, colocando a pontuação brasileira na posição 0,73. Segundo o estudo, esse desequilíbrio está mais acentuado no Mato Grosso do Sul, Bahia e na região produtora conhecida como Mato Piba, parte do Maranhão, Tocantins e Piauí. Nesses estados, a produção de grãos normalmente ocorre em grandes propriedades. Para falar sobre a grilagem de terra, desafio dos movimentos sociais, para uma divisão mais equilibrada da ocupação do território brasileiro, a agenda ambiental de hoje convidou o presidente do Movimento Sem Terra, no Tocantins, Antônio Marcos, e o jornalista e professor da UNIRJ, Maurício Hashizumi. Boa tarde, hoje a gente está recebendo aqui o professor Maurício Hashizumi, que já foi professor da UFT, é professor da UNIRJ e inclusive é um jornalista premiado com o prêmio de melhor documentário de TV no 35º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, documentário Carne e Osso, em 2013. Se demorasse, olha, se sentasse uma mosca no rosto da gente, não dava tempo de fazer assim com a mão para... Você tem que cumprir o que eles colocaram na esteira. Eu acredito que eram 6 segundos, eu acho, para você desossar uma peça. E também para conversar com a gente está com o dirigente de Direitos Humanos do Movimento Sem Terras do Tocantins, o Antônio Marcos Nunes Bandeira. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem, jóia. Boa tarde, gente. Vou começar pelo Antônio Marcos. Antônio, o que é o Movimento Sem Terra e qual a atuação dele aqui no Tocantins? Então, boa tarde. O MST aqui no Tocantins, ele é um movimento que organiza trabalhadores e trabalhadoras rurais que não têm a terra, mas também os trabalhadores e as trabalhadoras que já conquistaram a terra. Então, o conhecido Movimento dos Sem Terra, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele organiza esses dois públicos. O público que ainda oficialmente o governo ainda não reconheceu e garantiu para eles o direito à terra, que ficam nos acampamentos, nas margens das rodovias ou dentro de territórios em ocupações, e também as famílias que já conquistaram. O MST continua dizendo que elas são famílias sem terra por uma questão de identidade com o movimento. Professor Maurício, você trabalha também nessa área de pesquisa com o pessoal ligado à terra aqui no Tocantins, com comunidades originais e tal. Você pode falar um pouquinho da sua atuação, dos prêmios que você ganhou também, para a gente contextualizar? Bom, eu, por várias participações em diversos veículos, já fiz muitas reportagens, muitas matérias em diversos estados, inclusive no Tocantins, sobre questões agrárias, questões de direitos humanos também e questões socioambientais, assim, de uma forma geral. Então, por uma situação pessoal, acabei vindo aqui para o Tocantins e também continuo, de alguma forma, produzindo conteúdo, reportagens. Hoje eu trabalho mais como independente, não estou ligado diretamente a nenhum órgão, nenhuma empresa, mas continuo fazendo matérias sobre questões ambientais, sociais, e que algumas vezes tem aqui no Tocantins essas situações retratadas, porque ainda temos muitos casos e muitas denúncias e muitas situações que merecem atenção,
pelos problemas que continuam acontecendo, né? Inclusive situações até mais graves, como os próprios casos de trabalho análogo à escravidão, né? Que eu trabalhei durante muito tempo como editor da própria Repórter Brasil, que é uma organização que tem uma área de jornalismo dedicada a essas temáticas. Então, até hoje, infelizmente, ainda temos casos de denúncias e flagrantes de trabalho escravo no Tocantins e nos vários outros estados do Brasil. E esse trabalho escravo, ele é mais ligado ao ambiente rural do que ao ambiente urbano? Aqui no Tocantins, sim, né? Aqui no Tocantins, sim, áreas da chamada expansão da fronteira agropecuária, os casos rurais são mais frequentes, mas assim, as situações também em âmbito urbano, né? Eu também, um dos trabalhos que foi finalista de prêmio também, que eu participei, foi um caso que ficou muito famoso, que é o caso da Zara, né? Era um trabalho escravo no setor de costura, inclusive envolvendo migrantes de outros países da América do Sul. Então, assim, isso também os casos nas áreas urbanas, casos, por exemplo, na área também de construção civil, né? Há casos também em áreas urbanas, mas aqui no Tocantins, em estados mais assim, como disse, da região de fronteira da agropecuária, os casos mais concentrados no campo rural mesmo. Antônio, como está a situação das famílias que estão aguardando decisão das ordens de despejo dos acampamentos aqui do MST? Então, desde 2020, o MST, em conjunto com outras organizações do Brasil, tanto do campo como da cidade, construíram a campanha Despejo Zero, para inclusive denunciar as remoções e os despejos forçados durante a pandemia, tendo em vista que a situação se agravou, principalmente no aspecto econômico da vida das pessoas, que ainda não tinha vacina, que ainda passava por muita dificuldade, famílias que não conseguiram receber o auxílio emergencial e que estavam numa situação econômica de muita vulnerabilidade. E aí houve uma movimentação, tanto do ponto de vista político, de pressionar o Poder Judiciário, mas também os governos federal e estadual, para que, do ponto de vista jurídico, buscasse proteger essas famílias por alguma medida jurídica, legal, principalmente leis estaduais que houveram em alguns estados proibindo o despejo durante a pandemia. E o que se sustentou até hoje é a liminar através da ADPF no Supremo Tribunal Federal, que foi protocolada pelo PSOL, que já foi uma iniciativa dos partidos de esquerda em torno da defesa e da proteção da vida dessas famílias. Não é que não ocorreu despejo durante a pandemia, ocorreu. Inclusive no Tocantins, o que ficou marcado na história foi o caso da comunidade Jacutinga, de 30 anos em Porto Nacional, que ela foi destruída o ano passado. Em plena pandemia, as famílias perderam o direito de morar e de viver naquela comunidade que já estava há 30 anos. Hoje, muitos acampamentos, as famílias encontram-se assustadas. Por quê? Porque não há uma solução para o problema concreto, o problema real, que é, de fato, garantir a legitimidade e a destinação de muitas das terras, que inclusive são públicas, do próprio governo federal, e o assentamento dessas famílias. O que torna essas famílias muito vulneráveis, de a qualquer momento elas serem despejadas. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal prorrogou até o dia 30 de junho, mais uma vez, e segundo o ministro Barroso, essa é a última vez que ele prorroga, e ele transferiu para o Congresso Nacional que assumam essa pauta. Essa responsabilidade na questão fundiária é uma responsabilidade que o governo federal precisa assumir. Não deixar que o STF assuma isso sozinho para dar conta de resolver. Então a gente segue, a campanha Despejo Zero segue, a campanha também do MST Despejo na Pandemia e Crime também segue, denunciando as violações de direitos humanos diversas que são cometidas durante as remoções e os despejos. São mais de 120 mil famílias hoje no Brasil que estão sob ordens, ou de despejo no campo ou de remoções na cidade. Professor Maurício, pegando o gancho aqui do que o Antônio Marcos falou sobre a regularização fundiária, você tem um trabalho também sobre essa área aqui no Tocantins, né? Inclusive na área que é de expansão de soja na região do Mato Piba, né? Você tem um conhecimento bastante grande dessa região, e você pode falar um pouco para a gente desse problema
de regularização e como isso atinge o pessoal do campo, os campesinos, né, que se fala aqui no Tocantins? A questão da terra, eu sempre digo isso também, e isso é muito visível em todos os conflitos agrários, todas as situações de tensão e que direitos humanos estão sendo colocados em risco. A questão da terra sempre é central. Ela sempre está ali no pano de fundo desses processos. E existe um fenômeno que ele é absolutamente crucial também para o funcionamento do sistema tal qual ele funciona hoje, né? Que é a questão da grilagem. Né? A grilagem de terras ela é essencial para que essa lógica, tanto que depois também desemboca em problemas ambientais, como desmatamento, que também depois desemboca em problemas trabalhistas, como é o caso do trabalho escravo. Relatos de seca e falta de água têm se tornado cada vez mais comuns no Mato Piba. Essa água é um ribeirão que eu nunca vi, nunca tinha visto secar. Me nasci, me criei aqui, nunca vi esse ribeirão secar. E secou, depois desse plantio de soja que teve ali do lado, acabou as águas tudo aqui. Aqui era cheio, aqui tinha peixe, tinha tudo aqui. A quintura não choveu mais, não teve chuva mais para os caju, para os piqui, porque o desmatamento, as cabeceiras de grota, eles gradeou, quebrou tudo aqui. Então aquelas grotinhas que nós tínhamos de primeiro para pegar um peixinho, uma coisa, acabou aquilo. Então, assim, todos esses problemas, eles estão interligados quase sempre a uma questão relacionada à terra, à grilagem. Então, assim, por isso é muito comum que as coisas venham juntas. É quase como se fosse um pacote, né? Nesses problemas. Então, são muitos estudos, muitos trabalhos que vão nessa linha, e é fundamental sempre lembrar dessa questão da titulação, como o Antônio Marcos estava falando. Em muitos casos, por exemplo, são áreas devolutas, né? Ou são áreas, inclusive, de titulação contestada, né? de situação precária, e tudo isso ela precisa levar em consideração aquela máxima da função social da terra, né? Está na nossa Constituição, mas ela, infelizmente, não é levada em consideração, e muitas vezes essa questão da própria titulação, ela não é tratada com devido cuidado, né? A gente tem muitos relatórios sobre esse tema, tem relatórios muito interessantes, por exemplo, aqui na região vizinha, que é uma região de grande casos de grilagem, de especulação em torno da terra, por exemplo, que é a região do oeste da Bahia, por exemplo, né? Há organizações importantes como a ATR, né, que é uma organização de advogados que atuam nessa área do campo também, vem produzindo vários materiais mostrando o tamanho desse problema, e que está associado também à região do Tocantins com as suas relações. Justamente esse caso da reportagem é justamente em Campos Lindos, e os processos são muito semelhantes, são muito parecidos, né? Apesar dos estados, tem cada um estado, de estados diferentes, porque envolvem também vários órgãos, vários poderes. No caso da Bahia, tem o TJ, o próprio Tribunal de Justiça, muitas desembargadores e desembargadores foram afastados, até por causa justamente desse problema, mostrando o quão central é essa questão da terra para a discussão sobre a questão socioambiental no Brasil. Antônio, queria que você falasse um pouco sobre os avanços da reforma agrária popular e qual a participação dos órgãos governamentais que garantem o direito à terra. Então, a reforma agrária, ela sempre foi uma luta, historicamente ela foi criminalizada no Brasil, né? Então, vários países do mundo já fizeram há décadas a reforma agrária, né? Porque interessava a burguesia agrária ou industrial de determinados países. No Brasil, nunca foi possível fazer a reforma agrária. Se avançou na criação de assentamento, se avançou um pouco na distribuição da terra, que continua, conforme o último censo, extremamente concentrada. A cada ano que passa, você vai
vendo um aumento da concentração da propriedade da terra. Então isso vai gerando uma preocupação. Por outro lado, o número de assentamentos na década de 90, eles são incomparáveis com o número de assentamentos, isso falando em números, né? De hectares de terra e de famílias que foram assentadas após a década de 90, onde ocorreu inclusive o massacre de Dourados Carajás, onde ocorreu outros massacres também por pressão e luta dos próprios trabalhadores, né? E após o golpe de 2016 para cá, você percebe uma decisão política de governo de fato aniquilar e não levar em conta que existe milhares de famílias assentadas que necessitam de apoio, né? Olá, eu sou a Sônia Guajajara, faço parte da coordenação executiva da APIB, representando a Amazônia Brasileira, a COIAB. Estamos aqui no 18º acampamento Terra Livre, que para nós foi muito especial. Mais de 8 mil indígenas estiveram aqui em Brasília e nós aqui reafirmando a importância dessa luta pela terra e essa parceria, né, aos acampamentos do MST e principalmente pela parceria que se firmou esse ano, que é a alimentação oferecida no acampamento, né? Que vem de uma alimentação produzida pelos pequenos agricultores, alimentação orgânica, saudável, e demonstra o quanto é possível ainda, né, que a gente possa produzir esse alimento sem veneno. E mais uma vez reafirmar que é o pequeno agricultor, né, que somos nós que vivemos e dependemos diretamente da terra, que produzimos esse alimento, né, essa comida que alimenta o país. Você percebe pouquíssimos avanços. De 2016 para cá é zero avanço. Porque em vez de avançar nas políticas, avançou a criminalização. Então, principalmente a criminalização das lideranças dos movimentos que lutam pela terra. Você percebe o aumento na violência do campo. O caderno de conflito da CBT mostra isso todos os anos. O aumento da violência no campo. Gerado por um monte de contradições que o próprio professor traz, né? Do modelo dominante de produção no campo, né? Que vai gerando ainda mais concentração. Se eu vou gerando ainda mais concentração, eu vou gerando ainda mais violência, né? Então nós não temos muito o que comemorar hoje. No que diz respeito à conquista de assentamento, no que diz respeito à conquista de investimentos para os assentamentos que já existem, né? Isso do golpe para cá, 2016, né? Então, vivemos numa situação extremamente em crise, né? Uma crise que, de certa forma, atingiu profundamente a vida desse povo. Antônio, depois eu quero que a gente volte nessa questão das pressões que os movimentos populares estão sofrendo nesse governo, nesse sentido de quase criminalizar. Mas agora eu quero que você me fale que o professor Maurício tem um trabalho sobre, uma matéria sobre Campos Lindos, mas essa matéria é de 2009. E você citou ela, acho que até sem querer, sem saber que a gente ia entrar nesse assunto aqui. O que você pode me falar sobre também o MST nessa região lá, que parece que é uma região que produz muita soja, mas que é extremamente miserável? Como que é a atuação do MST nessa região? Vocês têm um acampamento lá? O que você acha que o movimento social pode trazer de positivo para aquela área? Então, Campos Lindo, assim como a gente conversava antes, é um projeto, né? Assim como tem o projeto Formoso, todo subsidiado com recurso público, isso precisa a sociedade saber, né? O projeto Campos Lindo, nós dizemos que foi uma reforma agrária feita para os fazendeiros. Na época, o governador Asqueira Campos. Então, foi distribuído a terra, entregue lotes de terra para fazendeiros ali naquela região, para desenvolver a produção agrícola, assim como foi o projeto Formoso, né? Nós não temos atuação ali naquela região como um movimento organizado ali naquela região. A gente acompanha, junto com a Comissão Pastoral da Terra e a articulação camponesa, que é uma articulação entre os povos que lutam pela terra naquela região ali de Campos Lindos. Assim, a gente não tem atuação direta ali. A nossa atuação está muito forte no Bico do Papagaio e aqui para essa região mais sul e região nordeste do Tocantins. Então nós não temos. Mas assim, quando eu cito Campos Lindos, é porque Campos Lindos é um caso emblemático. É a vergonha mundial do que quando se trata da reforma agrária feita para os ricos, né?
Então, assim, que já foi alvo de muita denúncia, de muitas matérias e de muitos documentários, inclusive, relacionados àquela situação ali, né? Uma região extremamente hoje tomada pela soja, uma região extremamente tomada pela grilagem da terra, pelo envenenamento geral de tudo, veneno, desmatamento, trabalho escravo, concentração da terra e a pobreza e a miséria. E a pobreza e a miséria. Se for observar o Campos Lindo, uma cidadezinha que está lá no meio da soja, ela é uma das cidades com baixíssimos índices de desenvolvimento humano. Então, assim, uma cidade isolada, né? Isolada ali, está ilhada, mas vivendo a miséria e comendo o veneno que é jogado de avião naquela região. Enquanto gera uma riqueza muito grande para, igual você falou, para quem é rico, né? É isso. E o professor Maurício estava conversando com a gente ali justamente sobre o isolamento de Campos Lindos, que até é um lugar difícil de chegar. E essa dificuldade de chegar lá gera uma dificuldade de fiscalização também, né? Tanto ambiental quanto de trabalho escravo. A questão é da fragilidade com relação às comunidades locais, né? Os poceiros, etc., as famílias que estão, porque a solidariedade, o apoio, etc., também não é muito, é super complicado, né, para situações. E assim, em muitas áreas há situações parecidas como essa, né? Dessa dificuldade e também, né, de uma questão muito marcante assim desse processo todo, que que está muito associada a fragilização dos movimentos, como o Antônio Marcos estava falando, né? Ou seja, até o que existia muitas vezes está sendo atacado, o pouco que existia, o pouco que se fazia, que se tinha de rede de apoio, está sendo o tempo todo ali. Então, a própria fiscalização cidadã, vamos dizer, mais do que a fiscalização oficial das instituições estatais, tem sido muito atacada nos últimos tempos, né? Então você tem um conjunto de ações que dificultam demais, né, que haja um acompanhamento, né, de garantia dos direitos e de evitar também que situações assim mais graves aconteçam. Infelizmente hoje é uma situação muito grave e de grande perigo mesmo, né? São situações muito perigosas mesmo, efetivamente, que os defensores de direitos humanos enfrentam. Acho que a gente pode falar sobre isso então agora, né, Isadora? A gente quer saber de vocês, como representantes também, como pessoas que estão nessa luta de direitos humanos e tal, você como representante do MST, você como professor universitário e com experiência de cobrir essas áreas, esses conflitos. A gente sabe que o governo atual dificultou e, como o Antônio falou, até chegou a criminalizar, né, por assim dizer, os movimentos sociais. Vocês, tanto você como liderança social, tanto você como profissional da imprensa, se vocês sentem essa pressão, vocês já sofreram algum tipo de ameaça por causa disso, de grupos agrários, etc.? Então, no meu caso, por exemplo, ocorre muita intimidação. Mas existe também uma violência silenciada. E se por outro lado, eles não conseguiram, como assim o Bolsonaro prometeu, destruir o MST na campanha em 2018, e abertamente, em rede nacional, apontou arma e fez apologia à violência e autorizou os fazendeiros a matar, existe também toda uma ofensiva contra os defensores de direitos humanos numa criminalização mais individualizada. Então são inúmeros defensores de direitos humanos respondendo à ação penal por crimes que nunca cometeram. Que o Poder Judiciário encontrou por denúncia de fazendeiros, por a liderança estar no fronte, estar no enfrentamento, principalmente na denúncia das violências contra as comunidades e do próprio modelo, né, perverso, acabam respondendo por muitas ações e que inclusive evitam dessas lideranças estarem no meio da sociedade.
Então, muitas estão com medidas protetivas, muitas estão sendo acolhidas em outros estados e sendo cuidadas para não ficar na mira. Porque um dos dados que a CPT aponta, Maurício, inclusive no caderno de conflito, das 20 e poucas lideranças que foram assassinadas no caderno de conflito de 2020, se eu não me engano, elas foram lideranças de direitos humanos. Foram lideranças. Então você percebe como mudou, né, o quadro ali. Não foram um número maior de trabalhadores que foram assassinados, foram lideranças que foram assassinadas. E esse ano nós já presenciamos, né, o caso de Xingu, das lideranças que lutam por a questão ambiental na Amazônia foram assassinadas, né? Então, assim, essa é uma situação que a gente tem, o setor de direitos humanos do MST, mas também outras organizações de direitos humanos do Brasil, e inclusive denúncias internacionais na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esse excesso, né, das violações, porque o Brasil descumpriu todos os tratados e as convenções internacionais, dos pactos que os estados nacionais fizeram em torno da defesa dos direitos humanos, sejam das populações que vivem no campo e na cidade, mas sejam de ativistas, de militantes, de dirigentes que lutam por causas de direitos sociais. Eu sempre comento, né, nas aulas e também em projetos que eu participo, de pesquisa, extensão, em várias áreas também, né, nos trabalhos que eu faço como jornalista e de pesquisa em geral, que esse trabalho é cada vez mais importante. De ONGs do MST, não tem mais Graças MST. a Deus. Rick. O número de invasões é menos de 10 por ano e A gente tinha medo de ser invadido sempre. Demos o porte de arma para o fazendeiro. Estamos criando mais de 1000 CACs por dia. Nós somos. Sempre defendi o povo de bem armado. Né? Acabamos com os gargalos para transportar o que se produz no campo para os pods, etc., entre elas a BR-163. As multas deixaram de ser seletivas e visando outros, né? Em mais de 80% reduzimos a multa. Vinha a multa até então, de que não era do cara. Mesmo. Coisa que ninguém sabe. Já titularizamos mais pessoas do que os 20 últimos anos de governo. Sim, aquilo era um negócio... Demos dignidade ao pessoal que era escravizado pelo MST. Era. Verdade. E virava um comércio ilegal de terra, Agora, a gente lamenta a pandemia, porque além das mortes, nós aí, a economia nossa deu uma pancada. Porque os riscos e as formas de inibir e de cercear essas informações têm aumentado de diversas formas, como o Antônio Carlos comentou. Às vezes de forma indireta, às vezes de forma mais assim velada, não uma coisa assim tão abertamente direcionada, mas são recados que são dados, são coisas que chegam. E o ambiente, na verdade, né? O ambiente é um ambiente hostil, né? Hoje, você simplesmente mencionar o termo direitos humanos em determinados ambientes já é o suficiente para gerar situações de agressões, no mínimo verbais, né? Sendo que deveria ser uma questão de pacífica, uma questão que todo mundo deveria reconhecer como uma questão importante. Direitos humanos não tem nada a ver com esse processo que foi essa onda toda foi criada em torno do termo e dessas ideias. Direitos humanos são questões básicas, são direitos fundamentais das pessoas para elas terem o básico para poder viver de forma digna, né? E hoje em dia há essa questão toda. Então você percebe que o ambiente hoje é um ambiente muito mais tóxico e muito menos aberto para o debate sobre essas questões de direitos. Isso, inclusive, na área do jornalismo, isso, inclusive, nas áreas de pesquisa. Então, assim, a tendência é que seja cada vez mais difícil, inclusive, por N motivos, né? E por isso mais importante, porque fazer uma denúncia, ter a coragem de buscar informações, jornalismo investigativo, por exemplo, eu já participei de vários projetos nessa área, etc., é uma questão que requer cada vez mais cuidado e cada vez mais coragem, né? Então é um elemento muito chave. Ao mesmo tempo, eu sempre comento isso, há muitas possibilidades. A gente lá no curso da Unig, a gente tem enfatizado muito a questão do jornalismo de dados, por exemplo. A quantidade de dados disponíveis e possibilidades para você utilizar para fazer grandes reportagens interessantes
sempre levando em consideração que é preciso estar no campo, é preciso estar no território, é preciso também conhecer de fato as situações. Mas há uma quantidade enorme de dados disponíveis, e dados não só planilha, né, quando eu falo dados. Dados são imagens, gravações, monitoramento, satélite, tem uma quantidade imensa de informações disponíveis, que podem inclusive ser acessadas, por exemplo, via Lei de Acesso à Informação, que é outro canal muito importante, que precisa ser mais utilizado, né, pelos jornalistas, pelos pesquisadores. Ou seja, há um desafio muito grande aí colocado, justamente também para fazer frente a essa situação, né? Porque é uma forma também de você mostrar que existe esse cuidado e essa preocupação, e não é só com essas ameaças e com esse clima hostil que as pessoas vão simplesmente se calar. A gente está chegando ao fim, infelizmente, é um debate muito bom, espero que a gente continue depois, numa outra oportunidade. Vocês falam muito de propriedade, né, da terra em si, tanto o movimento dos Sem Terras quanto o professor Maurício, que traz muito esses dados. Vocês podem falar um pouquinho, para finalizar, sobre essa função da terra, a função da terra como um todo, tanto ambiental quanto para a riqueza do país, no sentido de não gerar fome, etc. e tal? Há décadas não se fala em alterar os índices de produtividade da terra no Brasil. Esse é um tema que ninguém quer debater. Então, assim, sempre teve na pauta do MST, sempre teve na pauta da CPT e dos movimentos camponeses. Por outro lado, se você não altera os índices de produtividade da terra, você mantém latifúndios com megas hectares, né, de concentração, e por outro lado, você não consegue resolver o problema social que é do assentamento de famílias, ou o próprio governo, de forma institucionalizada, garantir aquilo que está na Constituição Federal, da propriedade cumprir com a sua função social. E aí você encontra, historicamente, muitos latifúndios que, por outro lado, eles não cumprem com a função social da propriedade. Mas eles constroem uma narrativa para a sociedade de que eles são bons, de que a propriedade privada da terra, que as grandes fazendas, que os grandes latifundiários, de que eles preservam, de que eles não envenenam, de que eles não os desmatam, sabe? Mas, assim, por outro lado, isso precisa ser alterado por força da legislação ou de governos fortes que alterem os índices de produtividade e forcem a propriedade privada a cumprir com a função social. Porque se tu perceber do quesito ambiental, por exemplo, como é que tu cumpre função social da propriedade se tu não mantém área de reserva legal preservada? Se tu não mantém área de preservação permanente preservada? Se tu utiliza um modelo de produção de commodities utilizando pulverização aérea de agrotóxicos, sem contar com outros tipos de desenvolvimento desse atual modelo de produção. Então, se existe um modelo que nunca respeitou e que não cumpre a função social da propriedade, é o agronegócio. E assim, eu vou só citar um caso, meio nessa linha da transparência, da busca de informação, do jornalismo investigativo, que reforça um pouco essa linha, né? A concentração da terra, ela já é enorme, mas provavelmente ela é ainda maior. Por quê? Porque há muitas formas de você utilizar laranjas, isso é uma coisa que a gente tem também trabalhado muito, né? Principalmente nas regiões mais sensíveis do bioma Amazônia, do bioma Cerrado e tal. E eu tive acesso a um caso, por exemplo, em que um delegado da Polícia Federal fez uma coisa investigativa que poucos jornalistas fazem, e que é uma coisa muito interessante. Como é que ele foi buscar a real posse, quem realmente está dominando aquela terra, né? Foi buscar em registros de créditos rurais protocolados em cartórios. E aí, nessa busca, ele inclusive encontrou várias terras que oficialmente não estão em nome daqueles proprietários, mas que são muitas em uma só, ou seja, a concentração oficial talvez seja ainda muito mais agravada do que quer dizer, a real, muito maior do que a oficial, porque ela, na verdade, muitas formas de fachada são utilizadas para desviar, por N motivos, né? Por N motivos, essa questão da posse da terra. Então, assim, o problema... Isso é um sinal de quanto o problema é muito mais grave do que a gente imagina.
É muito mais complexo. E as próprias soluções que vão sendo apresentadas, por exemplo, uma solução que é apresentada no caso ambiental, que é o cadastro ambiental rural, por exemplo, ele é muito frágil. É um instrumento de grande fragilidade perante o problema que existe, que é um problema seríssimo e ele é estrutural da desigualdade social no país. Então, assim, diante de tudo isso, ou seja, são muitos os possíveis caminhos para você enfrentar isso que sequer ainda foram feitos. Então, o desafio é muito grande com relação a essa questão da terra. Eu acho que é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês, por ter prestigiado aqui nosso programa. Espero que vocês voltem para a gente falar um pouco mais também da questão ambiental. Obrigada, valeu.